Buenas, senhores! No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar o tutorial completo de como é feita uma faca artesanal legítima como esta. Uma faca língua de chimango de aço 5160, aço virgem, que eu faço todo o passo a passo aí. Faço os testes no final também, tá? Cortando litro, cortando madeira, cortando papel, como água. E pro pessoal que pede faca de 50 reais, vou deixar os valores da faca também aí, para você saber quanto vale uma faquinha igual essa daqui, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Beleza? Então tá aqui. Nossa barra de aço 5160. Essa aqui eu compro na internet. Compro por metro essa barra, tá? Tem de tudo que é espessura, tudo que é largura. Vou começar então fazendo o desenho da faca, né? O cliente pediu a faca com 30 centímetros de lâmina. Então vou começar marcando aqui da ponta. Como essa é uma faquinha por desbaste, não forjada, né? Eu tenho umas técnicas que eu faço. 30 centímetros de lâmina. Gosto sempre de trabalhar com 1 centímetro a mais, né? Caso queime uma pontinha na hora de desbaste, caso queira quebrar a ponta para fazer um testezinho de tratamento térmico, marca aqui com esquadro, que tem 31 centímetros. Vou usar um cabinho estilo pistol grip, né? Eu gosto desse cabinho, o cliente pediu um cabo nesse estilo. Cabinho aqui, ver se está pegando o vídeo. Esse cabinho vai ficar bom porque ele se encaixa na mão, ele é bem anatômico. Depois dá para desbastar a madeira, deixar ele bem anatômico mesmo. Nessa região aqui eu vou deixar um pouco mais grosso. Essa região do gavião aqui. Aí depois eu vou fazer o arredondamento aqui. E já está um belo um cabo. Para minha mão ficou excelente. Sempre gosto de conversar com o cliente para saber se o cliente gosta de um cabo mais grosso, um cabo mais fino, né? Assim fazendo uma peça única. Na ponta, ele quis um drop point, né? Uma ponta com uma leve caída. E vou fazer um traçado reto. Lembrando que essas facas língua de chimango tem um gume reto, né? Uma ponta mais aguda com gume reto. E aqui na pontinha vou fazer uma leve barriguinha. Basicamente essa daqui é a faquinha língua de chimango em aço 5160 que o amigo pediu, tá? Uma faquinha para lida em geral, né? Para ser usada na lida do campo. Se quiser sangrar um animal vai servir, porque ele tem uma ponta agressiva, tá? Mas se precisar para corte de carnes, serve tranquilo. Beleza? Então essa pecinha, 31 centímetros de lâmina, um cabinho estilo pistol grip. Daria para fazer uma ponta um pouco mais fina, né? Mas como ele pediu assim, vamos manter assim. Então vamos lá para os cortes. Na primeira parte, eu começo segurando com o sargento, com alicate de pressão, na morsa, no pedaço de porrete na morsa, a barra de ferro. Deixo bem firme para começar os cortes. Começo com o disco de corte da esmerilhadeira de 9 polegadas. Esse disco custa R$ 8,00. Prefiro usar marcas melhores do que marcas mais inferiores baratas, porque é uma parte muito perigosa. Sempre usa a proteção da esmerilhadeira. Trabalhe com ela no lado do corpo e evite fazer cortes em curvas, para evitar que o disco dê o trancão e exploda na hora de usar. Por isso que é bom não remover a proteção da máscara e usar o óculos EPI. E usar máscara também se for trabalhar em lugar fechado. Falta ajustes que eu vou terminar de fazer na lixadeira. Mas no geral, aqui tá a faquinha. Beleza? Então vamos lá para a lixadeira. Começo fazendo o modelamento da faca na lixadeira de cinta com uma lixa grão 36. Essa lixa é mais cara que tem. Então, para diminuir esse custo, eu sempre faço o desbaste, um desbaste prévio com disco de desbaste da esmerilhadeira, que não gasta tanto a lixa. Aí com as quininhas da lixa eu vou fazendo a modelagem do cabo devagar. Utilizo um toquinho de madeira simples para empurrar a faca contra a lixa, assim evitando de queimar os dedos. Utilizo água também. E na parte do cabo, da pegada do cabo, eu utilizo o rolete da lixadeira para estar podendo modelar. E vou fazendo conforme eu acho necessário e sentindo a pegada do cabo também.
conforme eu vou fazendo, eu vou vendo se já está anatômico, se tem alguma imperfeição. Eu dou uma finalizada na parte de cima da lâmina, deixar um pouco mais reto, característica da língua de chimango. Agora, para o desbaste do gume, eu utilizo um tipo de jig. Eu prendo a faca num toco bem esquadrejado, e coloco um sargento para segurar ela. E dou um ângulo no flat da lixadeira, uma forma simples. Eu vou ter o ângulo do desbaste que eu quero. Eu vou começar o lixamento com uma lixa nova, grão 36. Eu vou fazendo esse desbaste sem apertar muito a lixa, para não esquentar muito e não judiar muito do motor. E vou sempre cuidando para desbastar aparelho, para ficar uma linha de desbaste bem bacana. Eu gosto sempre de fazer uma marcação no risco do gume, para ter um limite de onde eu vou desbastar. Agora tiro o sargento, dou uma verificada e parto para desbastar o outro lado da lâmina. E com a micro retífica eu coloco as limas rotativas. Facilmente se encontra na internet, não é muito caro. Eu defino o limite do fio e do ricaço. Eu faço essa entrada em facas mais grossas, que acaba facilitando futuras afiações com pedra. E fica um detalhezinho a mais, um detalhe bacana. E com uma lixa nova, grão 80, eu vou fazer a limpeza da peça, deixar um desbaste mais limpo, mais padrão. E aproveito para fazer o assentamento do ricaço também. E aí está a pecinha pronta antes da têmpera, com pelo menos 1 milímetro de espessura no fio. E para a têmpera eu vou utilizar a forja de têmpera seletiva, que evita futuros empenamentos. E com óleo pré-aquecido, depois de 2 ciclos de normalização, faço o teste do ímã. De noite faço a têmpera em 50-50, 50% óleo diesel e 50% óleo queimado de motor. Aí a faca já revenida, 1 hora a 200 graus, já é o suficiente para o 51-60. Volto para a lixa 36 para tirar a sujeira do óleo, carapa do óleo, uma lixa velha. Na parte flexível da lixadeira, vou deixar o dorso abaulado. Volto para a lixa grão 80 para tirar o arranhão da lixa 36, lembrando que a partir de agora a lâmina não pode esquentar em hipótese alguma, para não se temperar. Nessa parte eu faço o assentamento do fio. Aquele fio antes da têmpera que estava com quase 1 milímetro, eu vou deixar praticamente em zero agora. Lembrando, sempre cuidar para a peça não esquentar. Como a minha lixadeira não muda a rotação, sempre trabalho em alta rotação, não tem inversor de frequência, sempre trabalho com ela bem molhada e evitando dela ficar parada no mesmo lugar. Também procurando sempre desbastar bem parelho, devagarzinho, até sentir aquela rebarba final. O resultado desse daí, uma ponta resistente, bem fina, assim como o restante do gume. E para definir ainda mais o gume, eu utilizo uma lixa grão 120. Faço a marcação, utilizo um punção de ferro para marcar onde eu vou querer a furação, assim evitando da broca não correr. Buenas, então a gente já chegou nesse patamar aqui, lâmina praticamente pronta. Agora a gente vai começar a parte do cabo. Já fui ali na bigorna e puncionei aqui onde eu quero fazer as furações. Vai ter as furações dos pinos, eu vou começar. Depois eu faço as furações centrais para ancoragem da cola no cabo. Eu vou usar minha furadeira de bancada, tá? Mas vocês podem fazer com a furadeira manual. A gente faz até com a parafusadeira, tá? Sabendo furar não tem problema. Aqui o segredo é ter uma broca bem afiada, sempre bem afiada. E furar com um pouquinho de água, tá? Para não deixar a ponta da broca esquentar. Somente isso, devagarzinho, tem como furar o aço.
devagar, sem fazer muita pressão na furadeira, colocando água naturalmente. Se o aço estiver bem destemperado, ele vai furar tranquilo. Aqui então tá a pecinha já furada, 5 pinos de furação, sendo que um deles vai ser passador de fiel. Vou posicionar na madeira e vou começar a furação. Nessa parte, eu vou com uma tico-tico recortar a madeira. E eu tenho que tomar muito cuidado para ela não quebrar ou trincar a madeira. Ela trepida muito. O certo seria uma serra-fita. E para furação, de forma simples, com o sargento, eu faço um sanduíche e prendo ele para estar fazendo uma furação precisa. Faço de um lado, depois faço do outro. Bom, agora eu já estou com as tábuas furadas e cortadas, tá? Já marquei o limite, onde eu vou ter que desbastar elas, tá? Para colar, para não ficar muito excesso depois da hora, depois de colado, tá? Esse aqui é o excesso que eu vou ter que tirar. Agora é um detalhezinho importante, tá? Que é o limite entre a lâmina e o cabo, mais ou menos essa região. Isso daqui destaca muito a peça. Às vezes tem uma peça lindíssima, com essa parte mal acabada, fica feio, né? Então, vamos lá. O jeito que eu costumo fazer, tá? Eu vou mostrar. Basicamente, o jeito que eu faço é marcar primeiro com o canetão aqui. Eu gosto de usar tampas de potinho redondo, ela já tem seu formato, avançando um pouco para a lâmina. Tá? A linha aqui em cima, onde eu fiz o risco, ó, vou marcar aqui, bem na saída, ó. Embaixo também, bem na saída onde eu quero fazer a risca. E vou passar para a tala. Alinho a furação de novo, ó, tá perfeito. Beleza? Agora nessa parte aqui, eu vou usar meu esquadro para tirar essa medida aqui e saber se está tudo nos 90 graus, certo? Ó, eu já percebo que já não está nos 90 graus, vou estar fazendo essa correção. E com uma lixa cerâmica grão 36, eu faço o limite entre o cabo e a lâmina e desbasto o excesso da madeira que sobra. Coloco o outro lado da tala e lixo ele parelho. Deixo ele bem parelho, por isso que é importante os 90 graus do flat para fazer o lixamento das talas. Buenas, então, aqui tá pronta já, tá? As talinhas prontas aqui. Fiz uma furação com uma broca para ancoragem da madeira, tá? Da cola na madeira. Pinos preparados aqui. E a cola eu uso essa daqui, tá? Que encontra fácil na internet, é cola bicomponente. Dá para usar Uraldite, usa o que tiver na região. Tem gente que usa até Super Bond e fica bom, tá bom? Vai depender muito da sua região e o que tu tem disponível. Depois da cola curar por 12 horas, eu removo o excesso de pino e começo a lixar o cabo. Primeiro lixo as laterais, o excesso dos pinos, cuidando para que esteja 90 graus flat. Eu vou tirando o excesso da parte de cima e da parte de baixo do cabo, para posteriormente estar fazendo a modelagem dele. Lembrando ao pessoal que chegou até aqui, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, comentar e curtir o vídeo. Essa é a forma que vocês têm de me ajudar. Esses vídeos dão muito trabalho, são horas de confecção da peça, gravação e mais parte de edição de vídeo. Então, 30 minutos de vídeo se resume a mais de 2 semanas de trabalho. Então compartilhem com seus amigos, para quem gosta de uma faca artesanal legítima. Essa daqui é uma faca que eu faço todo passo a passo, não escondo nada. Uma faca feita praticamente toda manual, onde eu faço cada detalhe pensado para o cliente. E para quem tem interesse em realmente fazer uma encomenda, só tá me chamando no meu WhatsApp ou no meu Instagram, que vai estar no final do vídeo,
ou na descrição. Na parte flexível da lixadeira, vou tentar deixar mais abaulado possível, tirar as quinas do cabo. E esse é o resultado máximo que eu consigo na lixadeira de cinta com esse tipo de lixa. Agora eu vou partir para o lixamento manual. Vou esculpir o cabo, começo fazendo o trabalho com uma lima meia cana. Pode ser usado outro tipo de lima também. Eu gosto de trabalhar com essa lima meia cana, que ela já tem uma parte abaulada e dá para fazer uma pegada melhor nesse tipo de cabo pistol grip. Depois da lima, eu começo com uma lixa grão 60. Essa lixa grão 60 tem bastante tempo de trabalho, ela é a lixa mais grossa. Essa é a lixa que vai tirar todas as quinas. Depois parto para uma lixa grão 120, com o objetivo de tirar o arranhão da lixa grão 60. Depois passo para uma lixa grão 240, passo para uma lixa grão 400 e finalizo na 600. Isso vai depender muito do tipo de acabamento que tu quer dar na madeira e principalmente a porosidade da madeira. E não se esqueça de usar a máscara em ambiente fechado para fazer esse lixamento. Depois de lixado até o grão 600, passo um óleo Singer. Pode ser usado óleo mineral também, só para fazer um hidratamento na madeira. E já dá para ver que ela abre um brilho bacana. Agora eu vou fazer o outro lado, juntamente com um gavião. Para polir esse cabo, eu uso a massa de polir branca, junto com uma roda de algodão macio. E abre um brilho bem bacana no cabo. Tem gente que usa massa de polir carro também. E tomar muito cuidado nessa parte da rotação, nunca levar as quinas da faca contra a rotação, bem perigoso. Agora é a parte da bainha, começo tirando 1 centímetro para cada lado, marcando no gume da faca, fazendo o recorte do couro. Esse é um modelinho bacana que eu gosto de fazer de bainha, fica bem firmezinho. Molho o dorso dela e deixo uns minutinhos preso no torno para modelar. Agora eu vou fazer a marcação onde eu vou querer o ajuste na parte de trás. Uma bainha bem simples de fazer, fica bem bacana. Uma bainha rápida também. Agora na lixadeira de cinta vou emparelhar esses dois lados. Uma lixa velha também. Deixo ela parelho para poder fazer a marcação, os carimbos e depois marcar onde vai ser furado. Eu uso esses carimbos que eu encontro na Shopee. O certo é fazer com couro molhado, acabei não molhando, esquecendo, mas marcou igual. Aí o enfeite vai de cada um. Agora eu faço uma marcação de 1 centímetro por dentro. Vou colar a orelha da bainha, a orelha vai de cada um, cada modelo de bainha. E vou fazer colagem de uma tirinha de pelo menos 1 centímetro entre os dois couros, para não ter perigo da faca cortar a linha depois de costurado. Bem simplesinho aí, cola instantânea. No vídeo não mostra, mas tem que deixar pelo menos uns 10 minutinhos secando essa cola. Parece rápido no vídeo, mas está acelerado. Agora tiro o restante dessa tirinha que ficou e vou fazer a colagem, a costura da orelha. Para a costura da orelha, eu utilizo uma broca para fazer essa furação um pouco mais grossa que a agulha. Dessa forma vai facilitar a agulha de passar e vai deixar o ponto bem firme. Agora com uma linhazinha encerada, passo cada ponta da agulha e vou fazer a costura em X. Essa forma aí fica bem bacana, fica firmezinho, fica diferenciado. Tem outras formas para fazer também que fica bonito. Finalizo o ponto dando 2 nozinhos e queimo ele para não ter perigo de soltar. Agora última verificada para ver se a faca está encaixando. Passo a cola de contato, deixo pelo menos mais 10 minutinhos secando. E já vou partir para a lixadeira de cinta para emparelhar. Deixo a bainha bem reta para poder fazer a marcação de onde vai ser o furo, os furos da costura. Agora com um marcador que eu compro da Shopee, baratinho, eu vou marcar onde vai ser feito o furo. De forma bem fácil e prático de usar, fica bem bacana.
Agora com a mesma broca, uma broca um pouco mais grossa que a agulha, vou fazer toda a furação. Essa parte é importante estar com a base bem parelha, bem ajustadinha, bem alinhada, para não ter perigo do furo sair torto. Fazendo bem devagarzinho, sem pressa, fica bem bacana, não sai nem o furo torto. Agora é a parte da costura, mesma técnica. A medida da linha eu corto 4,5 vezes o tamanho da furação. Coloco uma agulha de cada lado. E começando pelo primeiro furo da ponta, vou passando uma linha para cada lado, sempre afirmando o ponto. Agora no final da costura, eu volto pelo menos 3 pontinhos. 3 pontinhos para cada lado, aí vai ficar duplo no final. Onde vai ficar a parte mais larga da faca, do gavião, seria onde força mais. Então eu sempre gosto de fazer da ponta para trás. E no finalzinho ali, dou um nozinho e queimo com isqueiro, para evitar de soltar. E para finalizar o kitzinho, faço a pintura da bainha. Dou pelo menos 2 mãos de tinta. Escolho uma cor marrom, marrom escuro, para combinar com a cor do cabo. E esse é o resultado. Essa incrível faca artesanal legítima. Uma faca língua de chimango. Buenas, senhores. Aqui está a pecinha. Uma faca em aço 5160 com 30 centímetros de lâmina. Um dorso bem mosqueado. Brute Forge, gume polido. Um fio, um espetáculo, uma navalha. No cabo, essa linda embuia. Uma embuia mais escura. 5 pinos de fixação em latão, sendo um deles passador de fiel. Cabo bem anatômico. Se encaixa perfeitamente na mão. Ele é esculpido para se encaixar na mão na lima. Uma faca relativamente leve, tamanho, uns 400 gramas. Uma faca aí para lida em geral, tá? O amigo vai poder usar na lida do mato, lida do campo, uma lida numa carne se precisar. Tá bueno? Então tá aí a pecinha. Uma faca aí para ser usada na lida em geral. Uma faca que vai poder... Uma faca para ser usada na lida em geral. Pode ser usada na caçada, para estocar um animal. Tem uma ponta e um fio bem agressivo. Não tem perigo de quebrar a peça. Pode ser usada na lida do mato também, se precisar, tá? Uma lida de carne vai servir bem tranquilo também, tá bom? Essa daí é a pecinha. Bueno? Um espetáculo de peça. Então vamos cortar aqui um cerninho de IP, esse IP roxo. Madeira duríssima. Vê se continua cortando. Papelzinho. Corte com espetáculo. Papel molhado ainda. Bueno.